Prontinho. Eu vou compartilhar então aqui com vocês uma telinha branca para a gente poder conversar. Aqui. Pronto. Então, a gente vai falar sobre embargos à execução, tá? Nós já tínhamos falado algumas vezes em sala de aula que quando a gente fala de embargos à execução, nós estamos falando mais ou menos, né? Querendo criar aí uma analogia, nós estamos falando com relação à contestação no momento da execução, tá? Então, a gente tem a petição inicial da execução, que é o início do cumprimento de sentença, tá? E aí, a parte contrária, ela vai ser intimada, e ela é intimada para apresentar embargos à execução, tá? Esse que é o ponto-chave aí. Então, ele vai ser intimado para fazer o pagamento, ou se ele não fizer o pagamento, que ele apresente os embargos à execução. O raciocínio que a gente precisa ter para isso, o raciocínio prático, né, que a gente precisa ter, é no seguinte sentido. Nós temos, então, um título executivo, tá? Temos lá um título executivo. Vejam que a gente não está falando se ele é judicial ou se ele é extrajudicial. Nós temos um título executivo. Esse título executivo, ele precisa ser cumprido, então precisa ocorrer o cumprimento do título, tá? Esse cumprimento não acontecendo de forma espontânea, então não ocorrendo cumprimento de forma espontânea, ele será então apresentado perante o judiciário, apresentamos ele perante o Poder Judiciário, sendo feita essa apresentação, o executado será intimado para. A intimação vai acontecer se a gente estiver falando de um título extrajudicial. Perdão, a intimação vai acontecer se a gente estiver falando de um título judicial. Se a gente for falar de título extrajudicial, a gente vai estar falando de citação, tá? Mas ele vai ser intimado ou citado para a mesma coisa. Então, ele vai ser intimado para pagamento mais multa ou embargos. Tá? Tá? Então, esse daqui vai ser o caminho que ele vai receber. Ele vai poder, então, simplesmente efetuar o pagamento e aí encerrar. Como ele vai poder deixar para pagar depois, só que aí ele vai ter que pagar com multa, tá? Como ele vai poder apresentar os embargos à execução, caso ele identifique que os valores apresentados, por exemplo, não são valores corretos, tá? Nesse momento dos embargos, a única coisa que é discutida, na verdade, são valores, tá? A gente não vai discutir nenhuma outra situação que não sejam valores, tá? Então, vamos colocar aqui alguns pontos referentes a esses embargos. No cumprimento de sentença, deve ser
veiculada por impugnação. Alguns doutrinadores, eles falam, e isso não é só uma questão de nomenclatura, tá? Que quando a gente faz o cumprimento de sentença, nós não vamos falar de embargos à execução. Lá nós vamos falar de impugnação ao cumprimento de sentença, tá? E a gente vai falar de embargos à execução quando nós falarmos de execução. A estrutura é a mesma, tanto de uma quanto do outro, tá? Tanto a impugnação quanto os embargos, eles têm a mesma estrutura e a mesma intenção. Só que a doutrina fala que quando a gente for trabalhar com o cumprimento de sentença, nós vamos falar de impugnação ao cumprimento de sentença. E quando nós estivermos falando de execução, nós vamos falar de embargos à execução, mas a estrutura vai ser a mesma, tá? Em ambos os casos, permite-se a produção de provas, tá? Lembrando que essas provas, vamos colocar aqui, provas referem-se a valores, tá? Então, você pode apresentar, por exemplo, um documento informando que algum valor já tinha sido pago. Você pode apresentar algum documento dizendo que, enquanto estava se aguardando a fase de execução, você já tinha efetuado algum tipo de pagamento. Você pode apresentar novos cálculos, informando que os cálculos que estão sendo apresentados pelo exequente não são cálculos corretos, tá? As provas, elas vão estar ligadas aos valores, única e exclusivamente aos valores, tá? A gente não vai apresentar provas com relação a certo ou errado, a culpado ou não, tá? As provas são apresentadas apenas aos valores, tá? Outro ponto que eu quero deixar aqui, que não existe embargos de devedor fora da execução, sendo necessário vínculo indissolúvel caso contrário, ela deixa de existir. É necessário esse vínculo, tá? A gente não tem como falar de execução com alguém que não esteja fazendo parte desse processo de execução, tá? A gente não vai poder executar um terceiro, por exemplo. Tem de ser alguém que está relacionado, que tem algum poder de relação com esse título, que tem algum poder de relação com o processo. A gente não vai poder querer executar um terceiro dentro desse processo, tá? Então, o ponto que a gente precisa entender com relação a esse terceiro é no seguinte sentido. Vamos pensar que a gente tem João e a gente está fazendo, então, uma execução e do outro lado a gente tem o Caio, tá? Vamos pensar que o João, ele é o exequente e o Caio é o executado. Esse terceiro, né? Vamos pensar na hipótese, uma mera hipótese, de que o Caio, que está sendo executado, apresente José como eventual pagador.
ele simplesmente informa, olha, eu tenho uma dívida com... O José me deve o mesmo valor que eu devo para João, tá? Então, por esse motivo, quem vai assumir essa dívida é José, efetuando o pagamento para João, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, que Caio informa que José lhe deve o valor devido para João e informa que José será o responsável pelo pagamento. Numa situação dessa, tá? Que pode acontecer, numa situação dessa, a gente não vai poder mover os embargos em face de José, tá? Por quê? Porque o responsável pela dívida é Caio. Então, nessa situação aqui, a gente não vai poder falar de mover a ação contra José, tá? Os embargos, a execução deverá ser apresentada em face, né? Bem como o mesmo não poderá apresentar embargos. A mesma situação vai acontecer com relação a qualquer pessoa que esteja fora dessa execução, tá? Os embargos só podem ser apresentados por quem está participando dessa execução. Quem me chamou? Cris. José poderia ser o pagador de forma voluntária? Não poderia haver uma cobrança diretamente a ele? Cris, vou voltar aqui, ó. O José, ele pode até efetuar o pagamento de forma voluntária, tá? Só que para isso, a gente precisa ter a anuência de João, tudo bem? Então, o João precisa concordar que Caio vai ser retirado do processo, tá? Quando eu digo do processo, assim, entenda, Caio vai ser retirado da exigência da dívida, tá? E isso vai ficar na responsabilidade de José. Só que para isso, eu preciso da anuência de João. João dando a anuência, João falando, ok, pode ser esse terceiro a efetuar esse pagamento. Se o terceiro não efetua o pagamento, aí sim a gente vai mover uma ação única e exclusivamente contra ele, tá? Só que aí a gente está pensando ainda numa fase de conhecimento, lá numa fase postulatória, tá? Se isso acontece já numa situação em que está ocorrendo a execução, tá? Ele já passou da fase de conhecimento, já passou de tudo isso. A gente está fazendo isso numa fase de execução, já, tá? Mesmo que eu tenha a anuência de João para efetuar o pagamento, eventual embargos à execução não poderão ser apresentados por José, tá? José vai ter que efetuar o pagamento que João está cobrando e ponto. Por quê? Porque ele é um terceiro. E o terceiro não pode apresentar esses embargos, tá? Se for numa outra fase processual e que ele assuma, ocorrendo a anuência do exequente, tá tudo certo, não tem problema, tá? Então, numa fase de execução não é possível, somente embargos. Isso, na fase de execução, ou embarga ou paga, tá? Não dá para a gente falar de outra escolha. Agora, se a gente está fora ainda dessa fase de execução, sim, aí daria para a gente conversar sobre isso, tá bom? Outra situação que eu vou colocar aqui, ó, esgotados. Coisa julgada material. O que seria essa situação de recursos, tá? Apresentados os embargos à execução, esses embargos à execução, eles vão passar por uma prolatação de sentença, tá? Então, o juiz vai verificar a inicial do começo da execução, vamos verificar os embargos à execução, poderá haver eventuais perícias contábeis nesse meio do caminho, tá?
Feito tudo isso, a gente vai ter uma sentença. E aí, essa sentença vai determinar qual é o cálculo que está sendo homologado e vai se determinar como que vai ser feito a obrigatoriedade do pagamento, tá? Pode haver recursos no meio do caminho, tá? Recursos impugnando, principalmente, esses valores que foram apresentados, tá? E impugnando esse cumprimento essa sentença que foi prolatada, tá? Então, sim, poderá haver recursos dentro dos embargos à execução, tá? Encerrada essa fase recursal, torna-se faz coisa julgada. A execução, os embargos à execução, eles acabam sendo uma nova fase processual, tá? E aí, como qualquer processo, a gente pode ter a fase recursal. Então, a gente vai ter a fase da apresentação do cumprimento de sentença. Dentro do cumprimento de sentença, a gente vai ter a apresentação dos embargos à execução. Feito essa parte, a gente vai poder ter uma fase probatória, que é a eventual realização de perícia nessa situação, tá? Posteriormente a isso, a gente vai ter uma prolatação de sentença, informando qual que é os cálculos que estão sendo homologados e com base em que esses cálculos estão sendo homologados. Dessa situação, a gente pode ter recursos a serem apresentados, tá? E aí, depois dessa fase recursal, coisa julgada material, título executivo judicial, tá? Determinando, então, que esse pagamento seja realizado, tá? Então, sim, a gente pode ter recursos dentro da fase aí dos embargos à execução, dentro da fase onde seria apenas para que fosse feito o pagamento, tá? O que for determinado embargos reflete na ação de execução. O que for determinado depois de apresentar esses embargos, o que for determinado pelo juiz é o que vai se seguir na execução, tá? O juiz pode informar que os seus embargos são intempestivos, o juiz pode informar que os seus embargos não cumpriram os requisitos necessários para serem considerados. O juiz pode determinar várias situações com relação a esses embargos, tá? Mas o que for determinado é o que reflete na continuidade da execução. Se o juiz acata os embargos e determina que sejam apresentados novos cálculos, então vamos apresentar novos cálculos, levando em consideração as pontuações que foram feitas pelo juiz. Se o juiz decreta que seus embargos são intempestivos, então é como se os seus embargos nunca tivessem existido, tá? Precisa ser feito o pagamento, e aí vai ser feito o pagamento com multa, tá? Então, o que for determinado com relação a esses embargos é o que vai determinar a continuidade dessa execução. Se a gente vai partir já para um pagamento, se a gente vai partir para a apresentação de novos cálculos, para onde que a gente vai tramitar após isso, tá? Uma informação importante é com relação à garantia. Para que você possa apresentar esses embargos à execução, a execução ela precisa estar garantida, tá? Então, o que que seria essa garantia? Precisa existir algum valor depositado, tá? Ou algum bem dado em garantia para que você possa apresentar essa execução. Por quê? Porque se porventura acontecer algum erro nessa execução, você tem como rever isso. Na execução, então, ainda é possível recurso. Sim, Cris, ainda é possível recursos, tá? A gente pode ter aqui ainda embargos, a gente pode ter agravo de instrumento, pode ser apresentado, tá? A gente pode ter recursos discutindo a situação de valores, tá? A gente pode ter recurso especial e recurso extraordinário a serem apresentados. A gente tem vários recursos que podem acontecer, tá?
Eu não vou entrar no mérito dos recursos, porque como vocês ainda não tiveram a matéria recursal, vocês vão ter semestre que vem, e aí no semestre que vem a gente vai ver quais são os recursos que podem caber dentro ainda da execução, tá? Mas entre eles, agravo de instrumento, embargos de declaração, recurso especial, recurso extraordinário, todos esses podem ser apresentados dentro dessa execução, tá? Mesmo que isso seja no cumprimento de sentença, tá? Se a gente apresentar embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, também vai poder acontecer recursos ali dentro, tá? Agravo de instrumento, embargo de declaração, recurso especial, recurso extraordinário, também vai poder acontecer recursos ali, tá? Eu só não vou aqui dissecar os recursos, porque vocês ainda não tiveram a matéria de recursos, tá? Mas só entender que cabe sim recursos após os embargos à execução ou a impugnação ao cumprimento de sentença. Tudo bem, Cris? Ok? Então tá bom. Voltando então na garantia, tá? Para ser apresentado os embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, tá? Em alguns casos, será determinado que seja apresentada uma garantia. Pode ser um valor depositado em juízo, no próprio processo, tá? Como pode ser um bem apresentado. E por que é apresentada essa garantia? Para que, se porventura a execução ou os embargos ou a impugnação sejam julgados improcedentes, tá? Já tem a possibilidade do pagamento e da finalização do processo. Então, essa garantia ela é apresentada para que o processo possa ser cumprido, tá? Só que vejam, isso não é uma regra, tá? Então, a prévia garantia não é requisito para oposição e embargos. A garantia, se a gente for seguir uma interpretação literal do CPC, a garantia não é obrigatória, tá? Você pode apresentar os seus embargos sem a apresentação da garantia, ok? Agora, se o juiz exigir a garantia, ela tem de ser apresentada, tá? Então, isso vai ser muito mais determinado pelo juiz do que pelo Código de Processo Civil, tá? Pelo CPC, a garantia não é requisito para a posição de embargos. Então, eu posso apresentar embargos, mesmo que eu não tenha dado a garantia, tá? Agora, se o juiz determinar que seja feita a garantia, tá? Essa garantia precisa ser apresentada. E aí aqui a gente tem um novo recurso. Se eu tenho uma decisão interlocutória determinando que seja feito o pagamento da garantia, então quer dizer que eu posso apresentar agravo de instrumento com relação a isso, tá? Então, a garantia vai partir de determinação do juiz, tá? Prazo. O prazo é decadencial, excluindo-se o primeiro dia e somando o último. Prazo para apresentação dos embargos à execução, ele vai acontecer da seguinte forma. Então, se o juiz determina uma garantia e o réu não pode pagar, ele acessa com agravo. Cris, é assim, se o juiz determina que seja feita a garantia, tá? E o réu não pode pagar, a gente precisa verificar por qual motivo ele não pode dar a caução, tá? Por qual motivo ele não pode dar a garantia? Porque essa garantia não precisa ser em dinheiro em espécie, tá? Essa garantia pode ser através de um bem.
por exemplo, tá? Então, ele pode dar pode deixar o carro dele consignado a esse processo, tá? Não precisa ser em dinheiro, tudo bem? Então, o que a gente vai discutir, na verdade, é a necessidade dessa garantia, essa que é a primeira discussão, uma vez que o Código de Processo Civil fala que não tem a necessidade. Então, qual é o motivo pelo qual eu vou precisar apresentar essa garantia, tá? E aí também explicar qual é o tipo de garantia que eu vou dar, tá? Olha, eu não tenho como dar garantia em dinheiro, porque eu não tenho, mas eu estou dando em garantia um determinado bem. Às vezes pode acontecer também de quando a gente chegar nos embargos à execução, já ter um bem penhorado, tá? Se já tem um bem penhorado, esse bem já é a garantia. Então, a gente só precisa entender que a gente vai apresentar agravo se for uma necessidade de agravo, tá? Essa necessidade de agravo é por qual motivo? É porque o valor que eu tenho que dar em garantia é um valor que não tá certo. Eu não tenho dinheiro para dar em garantia, mas eu tenho um bem para dar em garantia, tá? O agravo, ele vai ser apresentado se a determinação da garantia tiver alguma irregularidade. Se a determinação da garantia não tiver nenhuma irregularidade e eu tiver condições de prestar essa garantia, tá tudo certo, tá? Tudo bem, Cris? Sim. Então, voltando aqui para essa situação de prazo, tá? Quando nós somos, então, aqui intimados para pagar, fazer o pagamento com multa ou os embargos à execução, o prazo para isso é sempre de 15 dias, tá? 15 dias para pagar, ou depois desses 15 dias para pagar com multa, ou depois desses 15 dias apresentar embargos à execução. Passado esses 15 dias do embargos à execução, se eu não apresento os embargos, tá? Gera uma decadência. Não tem mais o que ser feito, tá? A gente não tem nenhuma outra situação, tá? Se você não apresenta os embargos no prazo processual correto, se a gente for analisar aqui, daria 15 dias, com mais 15, 30. Depois de 30 dias, se você não apresenta os embargos, gera decadência, tá? Lembrando que você vai receber uma única intimação com essas 3 opções, tá? Então, você vai, não vou pagar em 15 dias. Então, tá bom. Então, você vai aguardar passar esses 15 dias, vai esperar aguardar 15 dias com multa, e aí vai ser a parte dos embargos, tá? Você pode, em vez de efetuar o pagamento, já embargar? Pode, não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Só que a gente tem aí esses 3 prazos de 15 dias para ser efetuado esse pagamento, tá? Outro ponto que eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu só abrir o código. Outro ponto que é importante a gente observar, dentro do CPC, a gente tem a situação que se refere, além da forma de pagamento, refere-se também ao artigo 229, tá? Que fala com relação à característica do litisconsorte. No litisconsorte, a gente tem assim, os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacias distintos terão prazos contados em dobro em todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independente do requerimento. Acontece que o 229 não vai ser aplicado aos embargos, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês. Peraí. O 229, que fala da situação dos litisconsortes, ele não é aplicado aos embargos, tá? Então, 229 não vai ser aplicado aos embargos, levando em consideração que os prazos nessa situação,
eles são autônomos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Prazos são autônomos e, por este motivo, não se aplica o artigo 229 do CPC, tá? Então, a gente não vai aplicar os prazos contados em dobro, tá? Que determina o 229 nos casos de embargos à execução, tá? Não vão ser apresentados, não vai poder requerer o 229 nessa situação, tá? Por quê? Porque os prazos são autônomos. Os prazos de embargos à execução ou de impugnação ao cumprimento de sentença são prazos autônomos. Então, por esse motivo, não vai ser aplicado o 229, tá? Então, embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, lembrar que eles são equiparados à contestação, tá? Primeiro ponto que a gente precisa considerar. Segundo ponto que a gente precisa considerar, esse prazo para apresentação desses embargos, tá? Que são esses prazos de 15 dias. Não tem a necessidade dessa garantia, tá? Prazo decadencial, se não for apresentado automaticamente, não tem outra possibilidade a não ser o pagamento, não tem o que ser feito, tá? E vou colocar aqui uma outra observação, seguinte sentido. Caso, vou colocar aqui na garantia, que eu acho que é melhor. Caso o processo tenha ocorrido algum tipo de penhora, tal bem será considerado para garantia. Garantia a ser feita em espécie, através de depósito judicial ou apresentação de bens, tá? Então, são essas duas formas para que a gente possa ter a garantia. Eu quero dar uma olhada agora com vocês no artigo 916 do CPC, eu vou trazer ele para cá. O 916 do CPC, que fala dos embargos à execução, ele fala o seguinte: no prazo... Opa, fiz algo errado. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% em execução, acrescido de custas e honorários, o executado poderá requerer que seja permitido pagar o restante em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1%, tá? O que a gente precisa entender aqui? No 916, trata-se de uma possibilidade de pagamento da execução de forma parcelada, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, um exemplo prático para a gente entender o que seria esse pagamento de forma parcelada, tá? Então, vamos olhar aqui, ó, o seguinte. Eu tenho Ana, do outro lado, eu tenho Bruno, e a gente tem aqui, entre eles, os embargos da execução que está rolando, tá? Embargos
execução, tá? Então, vou pensar que Ana é a exequente, Bruno é o executado, tá? Nessa situação, o Bruno, que é o executado, poderá solicitar o pagamento seja realizado de forma parcelada, tá? Então, ele pode requerer esse parcelamento. Ele pode falar, olha, não vou apresentar embargos à execução, ou vou apresentar os embargos, passou toda a fase dos embargos, e chegou no momento que tem que pagar. Não tem mais o que fazer, tá? Não tem para onde escapar aqui. Vai ter que pagar, tá? E aí, para isso, ele pode requerer, então, as situações do artigo 916 do CPC, tá? E aí, qual que é o procedimento para que isso seja feito? Então, ele vai ser feito o pagamento de forma parcelada, tá? Artigo 916 do CPC, será feito o depósito, de 30% do valor. Primeira coisa que a gente vai fazer. Depósito 30% do valor, tá? Requerer que o restante seja pago em 6 parcelas mensais subsequentes, tá? Então, nos próximos 6 meses, vai ser feito o pagamento de forma mensal de uma parcela do restante que faltou, tá? Uma situação importante que a gente precisa levar aqui em consideração, que esse parcelamento, apesar de ser uma determinação legal, ele vai passar pela aprovação de Ana, tá? Ana precisa se manifestar no processo, dizendo se ela concorda ou não com esse parcelamento, tá? Esse pagamento, será feito em conta judicial, tá? O pagamento não é feito diretamente na conta da exequente. O pagamento é feito em conta judicial e posteriormente será emitido alvará para que ela possa fazer o levantamento desse valor, tá? Então, pode sim ocorrer o pagamento de forma parcelada, conforme determina o 916. Vou até pegar o 916 aqui e trazer para cá, só para a gente olhar ele lado a lado com um exemplo, para a gente pegar os pontos importantes aqui dele, tá? Então, o prazo, no prazo dos embargos, vou colocar ele aqui, ó. Então, no prazo da apresentação dos embargos, então, em vez de você embargar esse processo, em vez de você apresentar os embargos, tá? Você vai lá, comprova o depósito dos 30% do valor da execução, não esquece de acrescentar as custas e os honorários dos advogados, tá? E você vai requerer que o pagamento restante seja feito em até 6 parcelas. As 6 parcelas não é uma obrigatoriedade, tá? Você não pode pedir um parcelamento acima de 6 parcelas. Abaixo de 6 parcelas pode, tá? E todas as parcelas terão de passar por correção monetária e por juros de 1% ao mês, tá? Então, esse pagamento de forma parcelada, ele pode acontecer nessas características, tá? Lembrando que a parte contrária vai ser intimada para se manifestar com relação a esse pagamento de forma parcelada, tá? Deixa eu voltar aqui, então, para as nossas observações que eu estava colocando. Então, no 916, deixa eu colocar aqui em cima, pagamento
parcelado. E aí, o pagamento parcelado está no 916 do CPC, tá? Trata-se de uma espécie de moratória concedida ao executado, tá? O pagamento deve ser feito no prazo dos embargos. Então, em vez de você embargar, você vai lá e faz a solicitação do pagamento de forma parcelada. O exequente será ouvido em 5 dias, mas se o pedido estiver os requisitos preenchidos, então se você fez realmente o pagamento dos 30%, se você já determinou qual que vai ser a forma de pagamento do restante, se vai ser em 6 parcelas ou se vai ser menos, se você cumpriu todos os requisitos do pagamento parcelado, tá? O juiz terá que deferir. Então, se você cumpriu claramente os requisitos determinados pelo 916, se esse pagamento parcelado está dentro do prazo, se você depositou de forma correta com todas as correções, os 30%, já informou como que vai ser feito o pagamento do restante, tá? O juiz vai dar prazo para o exequente se manifestar, mas vai ser deferido porque a legislação autoriza que o pagamento seja feito dessa forma, tá? O 916, ele tem uma situação importante para nós, tá? Pelo seguinte, artigo 916, parágrafo 7º dele. Vou colocar aqui. O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento de sentença, tá? Então, você não vai poder falar de um pagamento parcelado se for cumprimento de sentença. Se você estiver apresentando impugnação ao cumprimento de sentença, você não vai poder fazer pagamento parcelado. O pagamento parcelado só cabe na situação de execução, tá? Se for um título executivo extrajudicial, se estivermos falando de execução, cabe pagamento parcelado. No cumprimento de sentença, não dá para parcelar, tá? No cumprimento de sentença, o pagamento só pode ser feito de forma à vista. Então, se você for querer pagar, em vez de você impugnar, você simplesmente vai lá e efetua o pagamento, tá? Você não pode requerer no cumprimento, na impugnação ao cumprimento de sentença, um pagamento de forma parcelada. Então, essa situação não se aplica ao cumprimento de sentença, tá? Essa situação do parcelamento só vai se aplicar à execução. Tudo bem aqui? Tudo bem aqui? Sim? Então tá bom. Continuando aqui, vamos ver agora as condições para apresentar esses embargos, tá? Quando a gente fala de condições, a primeira coisa que a gente precisa ver é a legitimidade para a apresentação desses embargos, tá? Tranquilo, Cleito? Beleza. A gente precisa ver, então, a legitimidade para a apresentação dos embargos. Quando a gente fala de legitimidade para a apresentação dos embargos, a gente precisa verificar se ocorreu ou não o incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
tá? Porque o incidente, para nós, vai fazer uma certa diferença se ele tem acontecido ou não, tá? Então, peraí, que acho que eu parei de compartilhar aqui. Apertei um botão errado. Primeiro, né? Primeira coisa que a gente precisa observar. Poderá tentar os embargos o executado e tinha qualquer divergência com os valores apresentados, tá? É importante a gente dar uma olhadinha no 133. Porque o 133 do CPC, ele fala que o incidente de desconsideração será instaurado a pedido do MP ou que lhe couber intervir no processo. Por que a gente fala de desconsideração da personalidade jurídica? Porque caso os embargos sejam apresentados, caso os embargos sejam acolhidos, chegando ao valor, à homologação dos cálculos, tá? Poderá ocorrer um incidente de desconsideração da personalidade jurídica se, porventura, o executado for uma PJ que a gente não consiga efetuar o pagamento, tá? Então, vamos pensar aqui numa vida prática, tá? Vamos pensar aqui, ó, na seguinte situação. A gente tem a Amanda, e a Amanda vem na figura de exequente, tá? Do outro lado, a gente tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. E essa 1, 2, 3, ela é uma empresa e ela vai ser a executada, tá? Não quero muito levar em consideração aqui o tipo de empresa que é, tá? Porque não quero levar em consideração limitado, o SA. Vamos só entender que ela é um CNPJ, tá? E ela está sendo a executada, tá? Passamos pela fase dos embargos à execução, tá? Já aconteceu os embargos à execução, e a gente tem aqui, então, uma determinação para pagamento no valor de R$5.000, tá? Então, foi determinado que a executada efetue o pagamento de R$5.000. Nisso, a gente começa, então, a verificar bens em nome dessa executada, tá? Então, aqui, o que a gente vai pedir? A gente vai pedir penhora, conta bancária, tá? A gente vai pedir ofício para o Renajude e ISP para localizar carro e para localizar também imóveis, tá? E a gente também vai poder pedir declaração de imposto de renda. Declaração de IR, tá? Então, a gente vai pedir para que sejam localizados bens passíveis de penhora em nome do CNPJ, tá? Se aqui todas essas hipóteses resultarem como negativas, se a gente tiver retorno negativo, tá? Ou seja, não foi localizado nenhum tipo de bem passível de penhora em nome do CNPJ, a gente vai ter que, então, partir para um
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele é considerado uma intervenção de terceiros perante o processo, tá? Nesse incidente, a gente pede para que seja, vamos pedir então a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, sendo que os seus bens serão utilizados para a quitação, tá? Então, a gente vai ter que ir atrás dos bens dos sócios, para que os bens dos sócios sejam responsabilizados pela quitação dessa dívida, que a princípio era do CNPJ, mas que agora passa a ser dos sócios, tá? Por isso que é importante a gente olhar o 133, tá? Porque o 133, o que ele fala? O incidente de desconsideração será instaurado a pedido da parte, então ele tem que ser instaurado, nesse caso, a pedido da exequente, tá? Além disso, o pedido da desconsideração deve ser observado os pressupostos em lei, então ele pode acontecer dentro dos embargos à execução ou da impugnação ao cumprimento de sentença, tá? E o disposto nesse capítulo, a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica, tá? Se porventura quem estiver no polo dessa demanda for um dos sócios e eu identifico que ele tem uma empresa, tá? Então vamos pensar que no lugar da executada aqui tá o José, que é sócio da 123, tá? Se eu identifico que o José tem uma empresa, eu posso pedir para a empresa vir para o polo da demanda, tá? Que aí é o incidente de forma inversa. Em vez de eu trazer um CPF para cá, eu trago um CNPJ para cá, tá? Então, isso também pode acontecer, tá? Voltando aqui para as nossas observações. Então, deixa eu... Aqui. Voltando, então, aqui para as observações com relação ao artigo 133, tá? Se ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora dos bens sócios, eles poderão apresentar embargos. Então, voltando aqui para o nosso exemplo prático, tá? Se esses sócios forem incluídos no polo do processo, então, se aqui eu tiver a inclusão dos sócios no polo do processo, poderão os sócios poderão apresentar embargos à execução, tá? Lembrando que nesses embargos à execução que eles vão apresentar, eles vão discutir apenas situações de valores, eles podem discutir que eles não deveriam estar no polo da demanda, porque existe valores em nome do CNPJ, tá? Mas eles sim poderão apresentar, a partir do momento que eles são incluídos no polo do processo, apesar do CNPJ já ter apresentado embargos, os sócios, como pessoa física agora, poderão apresentar embargos também, tá? E esses embargos serão apresentados, então, a partir do momento que eles são incluídos no polo da demanda, dando esse direito para eles de se manifestarem, de contestar que, por algum motivo, eles não deveriam participar
do polo da demanda. Às vezes porque o CNPJ possui bens passíveis da quitação desse processo, ou porque eles não possuem bens, então, por não possuírem bens, não adianta eles estarem no polo, ou porque eles não são mais sócios da empresa, tá? Eles saíram do quadro societário numa determinada data, então, por esse motivo, eles também não têm que participar dessa execução, tá? Algumas informações com relação a esses sócios, tá? Então, quando esses sócios eles entram no processo, pontos que a gente precisa aqui considerar, tá? Se for mais de um devedor, cada um apresenta o seu embargo ou poderá ser o mesmo para todos, tá? Pode-se optar por cada sócio apresentar a sua petição de embargos, não tem problema, tá? Como pode ser optado de que a gente tenha apenas um embargo para todo mundo, tá? Então, a única coisa que a gente precisa observar é a matéria. Então, aqui, ó. Deve ser observada a matéria de cada embargo. Se um sócio tem que embargar, alegando que ele não faz parte do quadro societário, tá? E o outro sócio vai embargar informando de que ele entende que não existe um título para essa execução, então a gente tem matérias diferentes. Se a gente tem matérias diferentes, automaticamente a gente vai ter embargos diferentes, tá? Agora, se a matéria for comum para ambos, então nesse caso pode ser feito um único embargo para todo mundo, tá? Precisa ser só observada qual que é a matéria desses embargos, qual é o motivo de que esses embargos estão sendo apresentados, tá? Então, sempre considerar o 133, porque ele fala com relação a esse incidente que pode vir a acontecer, tá? Ambos os sócios teriam que expor os mesmos motivos no embargo? Cris, se ambos os sócios forem expor os mesmos motivos, tá? Então vamos pensar, ambos os sócios entendem que os valores apresentados estão errados, tá? Pode ser um embargo só para os dois. Não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Se quiser cada um apresentar o seu também, não tem problema, tá? Agora, às vezes a gente vai apresentar embargos de matérias distintas, tá? Um sócio entende que os valores apresentados estão errados e o outro alega que ele não faz mais parte do quadro societário. O que não faz mais parte do quadro societário não vai impugnar a situação de valores, ele só vai dizer que ele não pode, ele não é parte legítima desse processo, tá? Então, vai ficar a critério da defesa, se vai apresentar um embargo para todo mundo, tá? Ou se a gente vai apresentar embargos separados. Normalmente, quando eu passo por essa situação, eu faço um embargo para todo mundo, tá? Para não correr-se o risco de cada um falar uma coisa. Então, faz um embargo só para todo mundo, tá? Só que a gente precisa observar se esses sócios vão estar todos com o mesmo advogado, se vão estar com advogados distintos, tá? É esse ponto que a gente precisa levar em consideração. O mais fácil é que seja um embargo só para todo mundo, para não ter erro de divergência nesses embargos, de cada um falar uma coisa, tá? Tudo bem, Cris? Entendeu? Beleza. Vamos voltar então aqui para as nossas anotações, tá? Então, observar a situação do 133, tá? Outro ponto para a gente observar é o objeto. O objeto
desses embargos? Os embargos servem para serem alegados as matérias preliminares do processo de execução, como, por exemplo, a falta de título executivo. Então, nos embargos à execução, tá? Que é a contestação da execução, né? Poderá ser alegado que o título executivo que está sendo apresentado não é título executivo, tá? Que não está no rol do 784 do CPC, por exemplo. Então, em embargos, eu posso ter preliminares, tá? Informando que se essas preliminares forem aceitas, automaticamente a execução perde o seu objeto, tá? Cabe também que os bens não podiam penhorados, como, por exemplo, bens de família. Então, eu disse lá atrás, e quando a gente chega nos embargos à execução, pode ter acontecido já algum tipo de penhora, tá? No patrimônio de quem está sofrendo, de quem está sofrendo a execução. E aí, nos embargos à execução, é oportunidade de quem está sofrendo a execução informar que não poderia, que foi penhorado algum bem que não poderia ter sofrido essa penhora, tá? Por quê? Ou porque era bem de família, ou porque era bem penhorável, ou porque eram valores que estavam dentro de uma poupança, tá? Então, os embargos à execução servem para isso também. Que você informe que os bens que foram penhorados não sofrido essa penhora, tá? Então, os embargos, ele vai ser principalmente para impugnar valores, tá? Mas ele também vai servir para informar que aqueles bens ou que tem algum tipo de irregularidade com relação a isso, tá? Um exemplo do documento desse título executivo que não é reconhecido como total. Eu posso ter apresentado para execução um cheque, por exemplo, que tenha alguma falha técnica, que não tenha uma assinatura, ou que a assinatura não seja reconhecida, tá? Posso ter trazido para execução uma duplicata que não tenha assinatura. Qualquer situação que esteja em desconformidade com o 784 do CPC, que são os títulos executivos extrajudiciais, que venham para um processo de execução que não esteja em conformidade com o título executivo, tá? Em embargos, eu vou poder falar que aquele título não é válido. Então, se eu faço um processo de execução de um contrato que não tenha as duas testemunhas, por exemplo, tá? Não é título executivo extrajudicial. Então, eu não vou falar de execução. Eu vou ter que falar aqui de um eventual processo de conhecimento para que se reconheça a obrigação daquele título, tá? Então, qualquer desconformidade de título executivo, a gente não vai falar de embargos à execução, a gente tem que falar de outro tipo de processo. Ação de cobrança, monitória, qualquer outra situação, mas que não vá ser per execução. Por quê? Porque o título executivo está em desconformidade com o que a legislação exige. Aquilo que a gente tinha conversado, Cris, algumas aulas atrás, quando a gente falou da confissão de dívida, tá? Se a confissão de dívida ela estiver em desconformidade, se ela foi estruturada de forma errada, tá? E porventura eu vou executar essa confissão de dívida, eu vou entrar com uma ação de execução, tá? Quem está sendo executado poderá então embargar informando que aquele título está em desconformidade, que aquele título não é título executivo, tá? E isso ele vai ter que apresentar em embargos.
Tudo bem, Cris? Sim? Então tá bom. Então, nos embargos, é a oportunidade que a gente tem para informar isso, tá? Ou para informar que o título não é título executivo, ou para informar que aquilo que foi penhorado não poderia ter sido penhorado, qualquer tipo de irregularidade processual, tá? Vai ser alegado em preliminar de embargos, e a gente também vai poder, então, descrever sobre as outras necessárias, tá? E dizer que que não concorda com os valores que foram apresentados, que existe realmente uma dívida, mas que o pagamento não pode ser feito dessa forma, tá? Então é a oportunidade que a gente tem para isso, tá? Vou deixar aqui algumas observações, tá? Com relação a tudo isso que a gente vem conversando. Primeira observação que eu vou deixar é com relação ao efeito, tá? De forma excepcional, para ser concedido efeito suspensivo, tá? Conforme artigo 919, parágrafo 1º do CPC. O que quer dizer isso? De forma excepcional, tá? Enquanto os embargos estiverem acontecendo, eu não vou poder ter nenhuma atitude nesse processo para que seja cumprida a decisão judicial, tá? Então, pode ter efeito suspensivo. Pode, por exemplo, se um bem foi penhorado e esses embargos forem recebidos no efeito suspensivo, eu não vou poder pedir para que seja determinado leilão. Eu tenho que aguardar o julgamento dos embargos para a gente poder continuar, tá? Eu não vou poder pedir para que seja feita penhora de outro bem, tá? Por quê? Porque está no efeito suspensivo. Está tudo suspenso enquanto a gente aguarda o julgamento dos embargos, tá? Da decisão que era efeito suspensivo, cabe agravo de instrumento. Então, da decisão que determinar que o efeito dos embargos será de efeito suspensivo, tá? Eu posso apresentar agravo de instrumento. Terceira situação. Se os embargos forem julgados improcedentes, a execução prosseguirá porque eventual apelação não terá efeito suspensivo. Então, aqui vamos entender o seguinte. Foram apresentados embargos, tá? Desses embargos eu tive uma sentença. De sentença cabe a apelação, tá? Então, na sentença dos embargos, foram julgados improcedentes e aí vai ser apresentada apelação com relação a esses embargos, tá? Se apresentada a apelação, que é um recurso, a execução vai continuar. Por quê? Porque a apelação não vai ser recebida no efeito suspensivo. A apelação não vai suspender o processo de execução, tá? Então, apresentei embargos à execução. Os embargos foram julgados improcedentes, tá? Da improcedência dos embargos, eu posso apresentar apelação, mas o processo de execução vai continuar, tá? Por quê? Porque a apelação não vai ser recebida no efeito suspensivo.
Então, a execução vai continuar enquanto essa apelação vai ser julgada pelo tribunal, tá? Na observação 2, falamos de agravo solicitado pelo exequente. Sim, pelo exequente, tá? Para que seja feita a modificação desse efeito, seja feito o efeito devolutivo, para que a gente possa executar, tá? Vai ser feito nisso, tá? Como também, Cris, se porventura o juiz receber esses embargos no efeito devolutivo, tá? O executado também pode agravar pedindo modificação de efeito. Aqui, o agravo vai caber tanto para um lado quanto para o outro. Embargos recebidos no efeito devolutivo, muito provavelmente o executado vai agravar, tá? Embargos recebidos no efeito suspensivo, muito provavelmente o exequente vai agravar, tá? Ambos os lados poderão agravar dessa decisão, tá bom? Ponto 4 aqui. Quando existir terceiro interessado. Então, lembra quando a gente conversa sobre intervenção de terceiros, que a gente fala com relação ao assistente, tá? O assistente poderá vir para esse processo de execução, tá? Então, a gente poderá ter a figura do assistente dentro dos embargos à execução. A legislação autoriza isso, tá? Imagina a figura de uma seguradora e esse beneficiário, tá? Se for acontecer a execução, esse beneficiário, ele vem para esse processo como terceiro, tá? Outra observação. Cabe ao executado afastar a presunção de veracidade do título. É função do executado apresentar qualquer tipo de divergência com relação ao título, tá? Apresentar qualquer tipo de alegação de que esse título não é um título executivo extrajudicial, ou de que esse título não é título executivo, tá? É ele que precisa fazer isso em embargos. Então, ele precisa apresentar qualquer tipo de falha que porventura, esse título venha a ter, tá? Os fatos não se referem ao título, não sendo alegados pelo embargado, serão presos como verdadeiros. Então, se você não impugnar algo nos seus embargos, tá? Se você não alegar que o título não é verdadeiro, se você não alegar que você nunca assinou esse título, se você não informar nada, nenhuma irregularidade, presume-se que você concordou com a apresentação disso, tá? Presume-se que você concordou com o título e presume-se que automaticamente a execução para você vai seguir, que você não tem nada contra o título, tá? Talvez você pode ter algo contra os valores apresentados, mas com relação ao título, você concorda com ele, tá? E aí, para a gente, só para ter aqui as informações, tá? E para a gente diferenciar também, uma coisa são os embargos à execução. Outra coisa é o cumprimento, tá? Só para os dois ficarem próximos um do outro e ficar claro para vocês quando que a gente fala de um, quando que a gente fala de outro. Se o pagamento for realizado de forma voluntária, a ação foi
cumprida, tá? Se eu cumpro, se eu efetuo o pagamento, se eu cumpro, não há que se falar em cumprimento de sentença, tá? Na observação 5, na observação, Cris, observação 5 e observação 6, tá? Na execução, tá bom? Aqui a gente não tá falando de processo de conhecimento, tá? Essas duas situações aqui, ó, é dentro dos embargos à execução, tá? Se nós estamos falando de embargos à execução, nós não estamos falando de processo de conhecimento, nós estamos falando de processo de execução, tá? E aí, dentro desse processo de execução, qualquer falha que esse título tenha, tem de ser alegada em embargos à execução, tá? Tudo bem, Cris? Ah, que poderia embargar apenas valores, não o caso de veracidade. Não, não, pode embargar tudo, tá? Você pode embargar dizendo assim, não concordo com o valor. Então, isso é um tipo de situação, tá? Como você pode falar, olha, você vem com uma preliminar, né? Embargos à execução preliminar. Na preliminar, você coloca da não veracidade do título, tá? E aí você informa por que aquele título não é verídico, tá? Se o juiz acatar a sua preliminar, ele nem vai olhar o seu mérito, tá? No mérito, você pode alegar assim, olha, caso não seja aceito de que o título não é verídico, no que se refere aos valores, tá? Não concordo por isso, por isso, por isso, por isso, tá? Mas a veracidade tem que vir alegada nesses embargos, tá? Ela vem como se fosse uma preliminar de contestação, tá? Porque se o juiz entender que realmente o título não é verídico, automaticamente não é uma situação de execução, aí poderá ser uma situação de processo de conhecimento, tá? Mas, se o juiz falar assim, olha, o título é verídico, você também já tem que ter impugnado os cálculos, os valores, nos mesmos embargos, tá? Tudo bem, Cris? Ok? Então, tá bom. Então, no cumprimento, se o pagamento for realizado, obrigação automaticamente cumprida, tá? No prazo de 15 dias, não pode o devedor depositar em juízo para afastar a multa, tá? Sendo que essa será a multa apenas será afastada com o pagamento integral. No cumprimento de sentença, a gente não tem outra opção a não ser fazer o pagamento de forma integral, tá? Como você não pode parcelar, não cabe o 916 aqui, tá? Você não pode depositar em juízo para afastar a multa, você tem que pagar, tá? Quando você não paga, essa multa está correndo, tá? Não se trata de petição inicial, e sim uma nova fase processual, tá? Então, o cumprimento, ele começa uma nova fase processual, tá? Mesmo não sendo processo autônomo, afasta o reconhecimento das custas, tá? Tem de fazer recolhimento em alguns casos, também tem de fazer reconhecimento de custas processuais, tá? Também vai ter que fazer também vai ter que fazer o pagamento, tá? Tudo bem até aqui?
Sim? Tá. E para a gente fechar, mandado de avaliação e penhora é idêntico ao processo de execução, tá? Assim como acontece no processo de execução, que a gente pede para que seja feito o mandado de avaliação e de penhora com relação aos bens, tá? No cumprimento de sentença, a gente também pode pedir avaliação e penhora, tá? E essa avaliação e penhora é feita da mesma forma. A gente informa quais são os bens que existe, tá? E pede para que o oficial de justiça vá lá fazer a avaliação. Feita a avaliação, ele determina a penhora. Determinada a penhora, poderá acontecer o leilão, tá? É a mesma forma. Cris, na verdade, não é que gera uma nova numeração de processo, tá? Depende muito de cada fórum, na verdade, tá bom? Porque normalmente se mantém o mesmo número. Então, vamos pensar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, barra 01. O barra 01 quer dizer que a gente está em cumprimento de sentença, tá? Mas eu já peguei alguns processos que o número do cumprimento de sentença era diferente, mas ele estava apensado ao processo principal, tá? Vai depender de foro. Vai depender de foro, tá? Em São Caetano, por exemplo, eles seguem a mesma numeração do processo principal, barra 01. Aí o 01 você sabe que está na fase de cumprimento de sentença, tá? Em São Paulo, eles mudam a numeração. O importante é a gente só entender que o cumprimento de sentença, ele vai caminhar por forma de incidente processual dentro do processo principal. Então, quando você abrir o processo principal no site do tribunal, vai estar lá o cumprimento de sentença de uma forma de incidente, tá? Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui um cumprimento de sentença para a gente dar uma olhada, para vocês verem como que ele vem, tá? Deixa eu só pegar a numeração aqui. Estava olhando um ontem, que eu acho que esse daqui a gente tem. Deixa eu só confirmar, peraí. Para vocês verem como que vai funcionar esse comprimento. Deixa eu ver se aqui. Eu acho que eu tenho um de locação, peraí. Deixa eu ver outro aqui de cobrança. Peraí um pouquinho. Ó, aqui ele não tem o comprimento, tá? Mas dá pra gente ver legal. Aqui, ó. Esse processo é um processo de execução de título extrajudicial. Tá vendo? Deixa eu só colocar para compartilhar a tela inteira, que fica mais fácil de vocês verem. Então, é um processo de execução de título extrajudicial, tá? Então, abrindo aqui, ó, a gente tem o título, quer dizer, inicial, né? É uma ação de cobrança. Planilha de cálculos, que foi apresentado. Documento, que é o título, tá? Então, esse documento aqui está assinado pela contratante contratada e a gente tem as testemunhas que também assinam, tá? Então, esse processo aqui é um processo de execução de título extrajudicial, tá? Foi pedido, é que esse processo a gente está tentando citar a parte contrária, tá? Então, por isso que vocês vão ver que tem várias cartas precatórias aqui, tá difícil citar a parte contrária, tá? Então, a gente nem tem aqui embargos à execução, porque a gente está tentando fazer essa citação, tá? Mas se esse processo tivesse em fase de cumprimento de sentença, por exemplo, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, iria aparecer cumprimento de sentença, tá?
E aí apareceu um número que a gente clicando abriria o cumprimento de sentença, tá? Então aqui, ó, execuções de sentenças, tá vendo? Ficaria aqui, nessa parte aqui. E aí clicando aqui, a gente iria achar esse cumprimento de sentença, tá? Deixa eu ver, tem um outro número aqui, de um outro processo. Deixa eu ver se ele tá na fase de cumprimento, que se ele tiver, também dá para ver. Mas fica aqui embaixo, tá? Quando o processo é físico, que a gente já não tem mais, quase. Quando o processo, ó, esse tem. Quando o processo é físico, e você vai lá pedir para ver, eles vão te entregar uma outra pasta, tá? Ó, esse daqui é um outro processo. Ele não é uma execução, tá? Ele não corre como uma execução de título extrajudicial. Ele corre como um procedimento comum, tá? Então, aqui a gente tem uma numeração do processo. E aqui, ó, 001, que é o cumprimento de sentença, tá? Que é aquilo que eu falei para a Cris agora há pouco. É um processo que está em São Caetano. Em São Caetano, a gente já sabe que eles usam o número do processo principal barra 01, tá? Então, no processo principal aqui, ó, é uma ação normal, não é um título executivo extrajudicial, tá? Apenas uma ação de cobrança, tá? A gente teve uma audiência, na audiência ele não comparece, então foi decretada a revelia, julgou procedente o pedido da autora e decretou no pagamento de R$2.000, tá? Como não foi feito o pagamento de forma espontânea, teve que se abrir o cumprimento de sentença, tá? Aberto o cumprimento de sentença, tá aqui. Abre o cumprimento, faz as devidas atualizações conforme determina a sentença, tá? Junto com isso, vem o despacho, tá? Pedindo para que seja feitas as penhoras online, tá? E aqui, deixa eu ver se já foi apresentado. Às vezes o juiz pede para apresentar nova planilha de cálculos, tá? Para a gente ir atualizando os valores. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, aqui é subs. Mas às vezes o juiz fala para apresentar nova planilha de cálculos para poder atualizar os valores, para poder determinar a citação aqui. Ó. Aí a gente apresenta. Começou em 2.000, a gente já está em R$4.700, tá? E aqui, ó, é um pedido de bloqueio. Então, aqui pede-se para ser feito o bloqueio nas instituições financeiras em nome do CPF ou do CNPJ. E aqui a gente tem um documento do bloqueio que voltou negativo, tá? Não foi achado nenhum valor a ser bloqueado, tá? Então, aqui é como vai acontecer o cumprimento de sentença, tá? Lá no processo de execução, que foi o primeiro que eu apresentei, que eu mostrei para vocês, lá a gente tem embargos à execução, tá? Porque lá era um processo de execução, e aqui a gente tem o cumprimento de sentença, tá? Sim, Cleiton, se eu não apresento os cálculos, os novos cálculos, no prazo determinado pelo juiz, e também não explico por que eu não estou apresentando, porque às vezes são cálculos extremamente complexos, você precisa mandar para o contador, e às vezes o contador não te responde no prazo que você quer, tá? Se eu não informo para o juiz assim, olha, eu não vou apresentar os cálculos em 5 dias, por exemplo, porque não vai dar tempo, eu preciso de uma dilação de prazo, e eu não falo absolutamente nada, tá? E o juiz despacha de novo, olha, eu pedi os cálculos, você não apresentou, e eu também não falo nada, pode vir a acontecer a prescrição intercorrente sim, tá? Podemos fazer execução de título de honorários advocatícios de um réu que perdeu a ação com condenação de pagamento de honorários à parte? Posso, Cris, fazer, tá? Eu tenho um caso aqui, eu só não posso mostrar porque é uma desconsideração, é uma dissolução de união estável, tá? Então ele corre em segredo de justiça, mas pode, tá? Quando isso acontece, então o juiz sentencia, tá? Para que seja feito o pagamento de honorários para a parte contrária, tá? Se esse pagamento de honorários não é feito de forma espontânea, eu vou apresentar cumprimento de sentença,
tá? Se o pagamento de honorários foi determinado por sentença, eu vou apresentar cumprimento de sentença, tá? Se o pagamento de honorários foi determinado por título extrajudicial, por exemplo, um contrato de honorários, aí eu vou apresentar por execução, tá bom? Mas pode. Pode ser feita a cobrança assim, tá? Tudo bem aqui? Sim? Tá. Vamos dar uma olhadinha, então, nas questões que eu tinha dado semana passada para vocês fazerem em casa. Vou só abrir aqui o meu arquivo. Para a gente corrigir essas questões. O gabarito já está no sistema de vocês, tá? Já coloquei lá. Mas vamos corrigir aqui juntos, para caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Então, aqui. Essas são as questões que eu tinha passado para vocês fazerem em casa, tá? Não constitui título executivo extrajudicial. A sentença judicial condenatória é transitada em julgado. Por que ela não constitui título executivo extrajudicial? Porque ela não está no rol do 784 do CPC, tá? Se não está no rol do 784 do CPC, não é título executivo extrajudicial, tá? A execução para a cobrança de crédito deve se fundar-se em título líquido, certo e exigível, que é aí onde a gente faz a liquidação dos valores. Se a condenação constante no título judicial depender de novos documentos, deverá haver primeiramente a liquidação. A liquidação por arbitramento é feita quando determinado pela sentença, convencionada pelas partes e exigido pela natureza do objeto da liquidação. Artigo 509 do CPC, tá? Em regra, quando a gente entra com a execução, a gente apresenta o título e já apresenta a planilha de cálculos, tá? Transformando esse título em algo líquido, certo e exigível, tá? Se foram apresentados novos documentos, tá? Então, foi apresentado um comprovante de pagamento, por exemplo, que faz diminuir esse valor de liquidação, tá? Eu vou ter que apresentar uma nova liquidação, tá? E aí, essa nova liquidação, a liquidação por arbitramento, somente por meio de sentença, tá? Então, o juiz vai sentenciar, informando que aqueles valores apresentados não têm mais validade, tá? E a gente vai ter que apresentar novos valores, tá bom? A execução provisória, quando tem por título uma sentença impugnada por recurso, com apenas efeito devolutivo, que é o que a gente viu agora, tá? Não é correto afirmar sobre a execução provisória, se a execução provisória for modificada ou anulada apenas em parte, toda execução ficará sem efeito. Não, tá? O 520 do CPC, vou até pegar ele aqui. 520, do CPC, ele fala o seguinte: o cumprimento provisório da sentença, impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizada da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao regime, inciso 3º, se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução, tá? A gente não vai anular o todo, não precisa anular o todo, tá? A gente só vai anular aquilo que precisa ser anulado, tá? Então, 520, tá? A gente falou agora há pouco da execução. É nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível, se o executado não for citado, se instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrido o termo. Todos os casos previstos acima geram nulidade de execução, tá? Artigo 803 do CPC. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Tudo bem?
Com dúvidas, vocês me avisem. Na execução por quantia certa... Alguém me avisou? Volto, Cris, espera aí. Na anterior, nessa? Do 520? Tá aqui. Vamos lá, Cris, ó. A execução é provisória quando tem por título uma sentença impugnada por recurso, com efeito apenas devolutivo. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre o efeito? Que esses embargos, eles podem ser recebidos num efeito de que não vai suspender a execução, de que a gente vai continuar com a execução, tá? Então, quando isso acontece, tá? Eu vou poder começar a execução provisória, enquanto a gente aguarda o julgamento dos embargos, tá? Não é correto afirmar sobre a execução provisória, tá? Se a sentença provisória for modificada ou anulada apenas em parte, toda execução perde o efeito. Não é toda execução que perde o efeito, tá? Somente vai perder o efeito a parte que foi modificada ou que foi anulada, tá? Se a minha decisão da sentença foi anulada, por exemplo, somente no que se refere ao dano moral, tá? O cálculo do dano moral tá errado, tá? O dano material eu vou poder continuar executando. E aí a gente vai continuar discutindo o dano moral, tá? Eu não vou anular tudo. Ah, vamos parar tudo porque tem uma anulação. Não. No que não foi anulado, a gente continua. O que foi anulado, a gente vai ter que esperar corrigir a anulação, tá? Parcialmente perde o efeito, não vai perder o efeito todo, tá? Só vai perder o efeito daquilo que está sendo discutido a anulação, tá bom? Na execução por quantia certa, se o oficial de justiça não encontrar o executado, beleza, não encontrar o executado para citá-lo, poderá, independentemente de qualquer determinação judicial, arrestar todos os bens quanto bastem para garantir a execução. Artigo 830 do CPC. A gente falou de arresto e sequestro na aula passada, tá? O arresto é quando a gente pega todos os bens passíveis de penhora para quitação da dívida. O sequestro é quando a gente quer um bem específico, tá? Se eu não encontro o executado para poder pegar um bem específico, então eu vou ter que fazer arresto dos bens. Artigo 830, que determina isso, tá? Sobre execução por quantia certa de devedor solvente, assinale a alternativa incorreta. Devedor solvente é aquele devedor que está já na beira da falência, tá? Será ineficaz a alienação de bens gravado com hipoteca, mesmo que o credor hipotecário tenha sido intimado da penhora. Artigo 799, inciso 1º do CPC, vou até pegar ele aqui, ó. 799. Incumbe Opa, peraí que saiu do lugar. Peraí que saiu do lugar. Incumbe ainda ao exequente requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrédico ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrésio ou alienação. Se a penhora recair sobre um bem que esteja com hipoteca, tá? Cabe, então, ó, será ineficaz a alienação do bem gravado com hipoteca, mesmo que o credor hipotecário tenha sido intimado da penhora. Tá errado isso com base no 799, inciso 1º. Incumbe ainda ao exequente intimar, tá, o credor hipotecário. Semana passada, por exemplo, eu tenho um processo que sofreu uma penhora de um bem que tem uma hipoteca, tá? Então, a gente está penhorando um bem hipotecado.
Esse bem hipotecado está hipotecado para a Caixa Econômica Federal. Então, o que a gente fez? A gente pegou o ofício do juiz determinando a hipoteca, determinando a penhora do bem hipotecado, tá? Pegamos o ofício, levamos até uma agência da Caixa Econômica Federal, tá? Entregamos para que eles fossem intimados de que o bem que está hipotecado com eles estava sofrendo uma penhora, tá? Então, não é que é ineficaz a alienação. A alienação é eficaz. Você pode penhorar bem hipotecado, tá? Desde que você intime a instituição financeira aonde tem essa hipoteca, tá? Que foi o que a gente fez informando a Caixa, tá? Pode penhorar sim, Cris, um bem hipotecado, tá? Só que você precisa informar a instituição onde está a hipoteca, tá? De que tem a penhora, tá bom? Nas obrigações de fazer... Opa, cadê? O que aconteceu aqui? Nas obrigações de fazer, se no prazo fixado o devedor não satisfazer a obrigação, o credor poderá... Peraí que tá faltando um pedaço aqui. Eu não sei o que aconteceu, peraí. Peraí que eu vou pegar aqui o que tá faltando. Acho que a hora que eu fui colocar a parte de baixo... Peraí, só um minutinho. Tá aqui, achei. Ó, eu vou abrir só num outro arquivo, porque eu acho que agora que eu fui copiar a parte de baixo, acabou pagando. Aqui, ó. É a mesma pergunta, tá? É a mesma atividade. Só mudei... É que esse formato é o que tá para vocês já, tá? Nas obrigações de fazer, se no prazo fixado o devedor não satisfazer a obrigação, o credor poderá pleitear a conversão em perdas e danos, falamos sobre isso semana passada. Requerer nos próprios autos que ela seja executada à custa do devedor. Então, quando a gente vai ter que ter um terceiro para executar. Exercer o direito de preferência, executando a obrigação pessoalmente, em igualdade de condições, de oferta ao terceiro, ou todas as anteriores. Todas as anteriores estão certas, tá? Artigo 816 e 820 do CPC. Então, você pode converter, você pode pedir para que o devedor cumpra, ou que ele determine que outro cumpra, tá? Essa execução. São essas duas possibilidades que a gente tem, tá bom? Tudo bem aqui? Sim? Tá. Deixa eu só salvar aqui, para eu não perder. Pronto. No sistema de vocês, eu coloquei mais 3 questões, tá? Essas questões lá já estão com gabarito, tá bom? Que são questões referentes ao que a gente conversou na aula hoje, tá? Então, eu coloquei lá para vocês poderem olhar, tá bom? Eu desejo a vocês uma boa semana, um bom almoço de domingo, tá? Na semana que vem, espero que já esteja tudo normal.